Meus irmãos, boa noite, graças e paz. Abram suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vamos dar continuidade à exposição do livro. Abacuque 2, dos versos 1 a 5. A versão que temos utilizado aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Se essa não for a sua versão, você pode acompanhar também aqui no telão. Abacuque 2, de 1 a 5. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, é a visão. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Você já passou por momentos onde você fica assim, ansioso? Onde você fica preocupado? Onde aparentemente você olha para uma situação e parece que não há saída? Você se sente pequeno e pensa assim, não tenho nada para fazer diante disso. Podem ser alguns dias difíceis que você já pode ter passado e que pode estar vindo aí à sua memória, como injustiças, como você olhar para uma determinada circunstância e o mal parece estar prevalecendo, gastos inesperados que talvez te façam por um momento ficar preocupado e perder o sono, uma doença assustadora que surge da noite para o dia, pode ser a morte de um ente querido, de um amigo, problemas no casamento, você não está conseguindo enxergar uma solução, filhos em rebeldia. E aí, às vezes, diante de problemas, se nós formos sinceros com nós mesmos, bate um desânimo, não é? Às vezes, eu e você podemos chorar, sentir uma angústia profunda, ou até mesmo ficarmos fazendo algumas perguntas, não é? Por que isso está acontecendo? Quando é que isso vai terminar? Qual é o próximo passo que eu devo dar? E Abacuque aqui vive dias difíceis, como nós temos visto até aqui. O grande império da Babilônia está vindo. E ele tem muitas perguntas diante desse cenário que ele observa. Vimos pelo pastor Kelvin, pelo seminarista Pedro, que ele faz as suas queixas diante do Senhor, ele tenta entender melhor aquela situação que aos olhos dele não parece assim tão correto, ele não vê solução, e ele vai até o Senhor, e ele busca ao Senhor, e o Senhor responde, e ele meio que não fica satisfeito com essa resposta, e ele está ali em conflito. Dá para perceber aqui, por exemplo, que ele usa a palavra queixa. Ele está se queixando diante do Senhor. E está muito claro que não está sendo um momento fácil para ele. Às vezes nós podemos pensar assim, é um grande profeta. Mas ele está claramente aqui, vivendo um período de dor.
vivendo um período de dúvida, vivendo um período de angústia, como muitas vezes eu e você passamos e ainda vamos passar. Abacuque vive dias difíceis, mas ele busca ao Senhor. Temos visto isso aqui a cada domingo. Ele está buscando ao Senhor. E hoje, Deus responde com uma boa notícia. Acompanha aí, por gentileza, no versículo 1, a boa notícia de Deus para os corações desesperados. No versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele começa falando aqui sobre subir aqui, sobre estar na torre de vigia. Na torre de vigia. Lá em Ezequiel 33, a partir do verso 2, a palavra do Senhor diz: filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem no meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, então será responsável pela sua própria morte. E aí ele continua dizendo que se o atalaia não avisar o povo e não tocar a trombeta, aquelas pessoas que morrerem, aquele sangue vai estar sobre a vida daquele atalaia, ele vai ser responsabilizado. E esse atalaia subia até a torre de vigia, subia ali sozinho, para ver se ele ali conseguia visualizar se estava vindo um inimigo. Ele estava querendo proteger o povo, e ele precisava ir ali acima daquela região onde os outros estavam, para tentar enxergar o que estava acontecendo lá fora. Os vigias ou os atalaias eram os responsáveis por alertar a cidade de qualquer perigo que se aproximasse. E ele podia ser responsabilizado por isso. Mas aqui, pode ser que seja uma torre de vigia literal. Ele subiu até determinado lugar para enxergar para o horizonte, talvez ver se aquele exército babilônico já estava próximo. Pode ser, mas o fato é, pelo contexto do versículo, que o foco está não em ver o inimigo, mas o foco desse se isolar e tentar entender um pouco melhor a situação está em buscar a Deus. A torre de vigia significa que ele estava buscando a Deus, que ele estava tentando entender o problema, não com o coração dele, não só com a mente dele, mas que ele estava tentando discernir as coisas, buscando ao Senhor em oração. Martin Lloyd Jones diz que Abacuque aqui nos ensina que devemos nos desligar do problema e focar em Deus. E aqui nós já podemos tirar uma primeira lição que já foi falado nos outros sermões. Você tem buscado realmente ao Senhor em oração? Buscar a Deus em oração para tentar discernir as coisas tem feito parte do seu dia a dia? Você e eu estamos buscando ver as coisas do ponto de vista divino? Ok, eu estou sentindo isso.
Isso parece o melhor de acordo com a minha planilha. Isso parece ser o certo de acordo com o jornal, de acordo com as mensagens que eu estou recebendo. Mas você e eu temos parado para buscar ao Senhor em oração. E ele continua dizendo: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei. Para quê? Para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele sobe para orar, para tentar discernir o problema, e ele não sai dali. Ele persevera em buscar ao Senhor, em entender do Senhor a direção. Ele quer a orientação de Deus. E eu lembro aqui do Salmos 46, verso 10, o salmista dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Às vezes, eu e você podemos até orar, mas nós queremos respostas rápidas. Queremos pegar atalhos no processo de Deus nas coisas. Aquieta. Fica. Vigia. Espera. Eu e você temos esperado em Deus. Nós temos aguardado o discernimento, o entendimento do Senhor, ou nós vamos agindo apressadamente, com base na primeira ideia, ou no primeiro sentimento de um coração enganoso. Quantas vezes eu e você já não quebramos a cara por termos pressa nas coisas? E oração não é só falar com Deus, mas oração também é esperar a resposta de Deus. É uma via de mão dupla. Não é só despejar tudo aquilo que está no meu e no seu coração, as nossas queixas, as dúvidas. É um relacionamento. Se é um relacionamento, envolve alguém que está buscando e alguém que está disposto a ouvir de quem sabe mais, de quem entende melhor, de quem vê mais longe, de quem sabe todas as coisas, que é o nosso Deus. John Wesley certa vez disse: Deus não permanece em silêncio para o homem que espera. Deus não permanece em silêncio para o homem que espera. Não podemos, meus irmãos, desprezar o poder da oração. Às vezes eu e você vamos ser rápidos em tomar algumas decisões, em pensar: precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, e até podemos pensar: o que a gente vai fazer? Só orar? Como se orar fosse um detalhe, né? Nós não podemos desprezar o poder da oração, de buscar no Senhor a orientação. Muitas vezes, o melhor que faremos pela nação, pelo cônjuge, pelos filhos, pela igreja, por um amigo e por nós mesmos, é orar. E talvez esperar a direção, o fortalecimento e o discernimento de como e quando agir. Vai para a sua torre de vigia, meu irmão. Pode ser seu quarto, pode ser qualquer lugar, na verdade. Tira tempo com Deus. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. Busca nele a direção para os próximos passos, para entender melhor o que está acontecendo. A oração muitas vezes vai ser esse óculos
que você vai colocar para ir discernindo realmente aonde estão as coisas e o que está acontecendo. No versículo 2, depois de orar e esperar a resposta do Senhor, ele ouve aquilo que o Senhor diz e ele é chamado a testemunhar. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Deus responde a Abacuque, manda ele escrever uma visão que Deus ainda iria dar. Fala que ela deveria ser legível, para que até aqueles que passassem correndo pudessem ler. Uma interpretação possível é que ele deveria escrever em tábuas grandes e colocar talvez em alguns locais, para que as pessoas que estivessem talvez desesperadas naquele contexto de um exército inimigo vindo esmagar a gente, para que aquelas pessoas tivessem uma palavra de Deus em momentos de desespero, de angústia, para que aquelas pessoas olhassem para o alto e se lembrassem de Deus, do Deus deles. Mas existe uma outra interpretação que diz que, na verdade, esse escrever em tábuas grandes e passar para quem estava correndo, poderia ser: escreve, e isso vai passando de geração em geração. Essa vida agitada e essas gerações que ainda vão passar e que vai passar correndo. Essa mensagem ainda vai alcançar muita gente lá na frente. Muita gente vai ler isso. Isso vai ser passado de geração em geração. Mas o fato é que Deus responde a Abacuque e diz que essa resposta deveria ser compartilhada e por escrito, como que deve ser algo duradouro, confiável e que vai permanecer ao longo do tempo. Essa é a visão que o Senhor estava dando ali e falando com Abacuque. Eu acredito, meu irmão, que nós podemos ter visões e sonhos hoje em dia. É a forma como eu creio. Joel 2:28 diz: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Em Atos, o apóstolo Pedro diz que aquela palavra estava se cumprindo naquele momento, porque o Espírito Santo estava descendo. E com a presença do Espírito Santo no crente, essas coisas também seriam possíveis. Mas o fato é, meus irmãos, que às vezes por conta de exageros e extremos, a gente pode jogar muita coisa fora, sem a devida análise e o discernimento. Mas o fato é que nós nunca mais teremos visões como essa. Visões que deveriam ser escritas a mando de Deus, para que todo o povo de Deus lesse, pois nós já temos as Escrituras. Aquilo que Deus queria que fosse registrado para guiar de maneira definitiva o seu povo, está nas Escrituras Sagradas. A única revelação 100% confiável e infalível de Deus. A autoridade máxima. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz: a visão dada a Abacuque deveria ser registrada de modo permanente, claro, e também público. Nós temos essa visão por meio das Sagradas Escrituras. É a nossa regra de fé e prática, é a vontade de Deus a ser revelada e 100% confiável para nós. E o fato é
ele buscou, Deus falou, mandou registrar. E hoje nós temos esse registro. E muito mais. Esse livro completo. Você, quando está diante de um problema, busca ao Senhor. Você vai às Escrituras? Você lê o texto? Entende o contexto? Mas entende que Deus pode ir falar com você hoje, através desse texto? É muito daquilo que a gente chama de leitura devocional, não é? Quais são as lições que Deus está me dando através desse texto, que tem um contexto imediato, mas é Deus também falando comigo hoje. Você tem lido as Escrituras? Você tem buscado os avisos de Deus ao longo da estrada da vida? Você tem valorizado a sua Bíblia? Tem lido, meditado nela todos os dias? 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Nós vamos ser ensinados por meio da Escritura para a repreensão. Nós vamos ser repreendidos por Deus lendo as Escrituras. Para a educação na justiça, nós vamos sendo educados por Deus quando lemos e aplicamos as Escrituras, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ler, meditar, aplicar a palavra de Deus vai fazer, inclusive, com que eu e você possamos ser mais úteis na obra de Deus. E ele diz aqui que tudo aquilo que ele ia mostrar para Abacuque tinha que ser registrado, mas o intuito não era que Abacuque registrasse e guardasse para ele. O intuito era que Abacuque registrasse para que pudesse ser lido. Aqui, Abacuque vai usar dos meios disponíveis no seu tempo, a escrita em tábuas ali, para que outros tivessem acesso à revelação de Deus. Usar os meios do seu tempo, para que a palavra de Deus chegasse a outras pessoas. Talvez um outro nome para isso pudesse ser contextualização. Você não vai mudar a palavra, você não vai mudar a visão, mas você vai fazer com que ela chegue de maneira compreensível, para que as outras pessoas consigam ler, e consigam entender, consigam ver. O Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, diz: hoje, devemos usar todos os recursos mais rápidos, mais amplos e mais eficazes, para que mais pessoas possam receber a mensagem divina. Usar os meios do nosso tempo, para que, de maneira mais rápida, mais ampla e mais eficaz, as pessoas recebam a mensagem de Deus. Você tem divulgado a palavra de Deus no meio da nossa época? Na vida corrida, por exemplo, como hoje, como você tem usado, por exemplo, as suas mídias sociais, os aplicativos de mensagem? Você só fica espiando o que os outros estão fazendo e olhando a vida das pessoas? Você só fica postando sobre política, sobre futebol, sobre o seu próprio lazer, a última viagem, o último restaurante, o carro novo? O que você tem feito com os meios que Deus tem dado à nossa geração para propagar a palavra de Deus? A gente pode estar perdendo tempo. Qual tem sido a mensagem da sua vida?
Se alguém falar assim, fulano, o Danilo morreu, qual era a mensagem da vida dele? Qual era o mais importante do que ele queria passar? O que ele mais divulgava, sobre o que ele mais falava? Paulo, em Antioquia, Atos 13, 32 e 33, está ali diante de pessoas que estavam o questionando, e ele diz: e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho e hoje te gerei. Eles estavam enfrentando dificuldades, perseguições, momentos difíceis, e ele diz: nós anunciamos a vocês o evangelho. Ele diz: nós estamos aqui, nos gastando, sendo perseguidos, passando dificuldades, mas nós estamos anunciando a vocês todos o evangelho. Em Atos 4, 11 e 2, Pedro está diante do sinédrio, está sendo perseguido, ameaçado, açoitado, preso. E ele diz: esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eles estavam gastando a vida deles, abrindo mão de muitas coisas, deixando de ser amados, elogiados, paparicados, para pregar o evangelho de Jesus. Não desperdiça a sua vida, meu irmão. Aproveite bem o seu tempo. Aproveite bem a palavra de Deus que está em nossas mãos. O profeta foi até Deus com as suas questões, com as suas angústias. Em meio à oração, Deus falou com ele, Deus deu palavra para ele. Deus o tratou e fez ele olhar para fora dele mesmo. Em muitos momentos, eu e você vamos até o Senhor com as nossas questões, e Deus vai tratar a gente e vai falar: olha para fora, querido. Tem gente morrendo, tem gente angustiada, tem gente perdida. Minha palavra está na tua mão. Espalha essa palavra. Usa os meios do nosso tempo para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas. Gastemos as nossas vidas para que outros, na correria da vida, tenham acesso à palavra de Deus e sejam salvos. No versículo 3, Deus faz uma promessa para Abacuque, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espera, porque certamente virá, não tardará. Mas nós e os nossos filhos, nós somos a geração do fast food, do iFood. Em 20 minutos o hambúrguer está quentinho na porta de casa. Nós somos a geração da internet banda larga, não é mais aquela internet de escada que você tem que esperar e fazia aquele barulhinho. Nós somos a geração da Amazon Prime, em 72 horas está na nossa casa. Nós somos a geração do Netflix, a gente não tem mais que ir na locadora e pegar dicas dos filmes e passar algum tempo naquelas prateleiras. Está tudo muito fácil, é tudo para ontem. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eclesiastes 3:11, tudo que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, mesmo assim,
ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. É no tempo de Deus, é do jeito dele, é da forma dele, mas Deus está trabalhando. Está trabalhando no mundo, ele está falando isso aqui para Abacuque, vai se cumprir, no tempo certo. Eu estou no trono, eu estou governando as coisas, e tudo vai se cumprir no tempo que eu mesmo determinei. Eu estou trabalhando no mundo, Deus está trabalhando na igreja, e Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Deus que estava usando os babilônicos, Deus que estava trazendo as lições para o povo dele, é o mesmo Deus que está trabalhando na vida de um homem, Abacuque. Aquele que governa o mundo, rege as nações, e a sua igreja rege a minha vida, e rege a sua vida. Abraão, processo de Deus. Tudo não aconteceu assim. Tudo teve o tempo certo. Isaac, Jacó, José, Moisés, Pedro, Paulo. Um processo de Deus, no tempo certo. Deus trabalhando na vida de um homem, na vida de um povo, no mundo todo, o tempo todo. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vocês, é um coletivo. Ele começou a boa obra em um conjunto de pessoas, certo? Mas envolve cada um na sua individualidade. Deus diz para Abacuque que a visão irá se cumprir. Ele está tratando Abacuque. Ele trata eu e você. Mas vai muito além disso. Vai muito além de nós mesmos. Aqui ia muito além de Abacuque. Não é? As coisas iriam se cumprir. Talvez não na forma, nem no tempo de Abacuque, mas conforme o plano soberano de Deus. Ele cumpre as suas promessas. Ele está falando que vai chegar um tempo onde as promessas seriam cumpridas. E não tem como ler esse texto sem lembrar de Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Tinha a ver com Abacuque. Tinha. Tinha a ver com o povo de Deus? Tinha. Tinha a ver com os babilônicos? Tinha. Tinha a ver com todo aquele mundo daquela época? Tinha. Mas ia muito além disso. Tinha a ver com Jesus. Tinha a ver com o propósito de Deus para tudo que Ele criou. Você tem se afligido com a aparente demora de Deus? Creia, meus irmãos. Tudo que Deus falou, principalmente tudo que está escrito, será inteiramente cumprido. Se Deus falou, vai se cumprir. Não te aflija, Ele não falhará. Parece demorar, espera, certamente virá. Isso pode ser aplicado a Jesus que veio, e a palavra do Senhor diz que Ele voltará, que Ele consumará todas as coisas. Mas pode ter a ver também com coisas específicas, que tem a ver com a minha história e com a sua história. Mas o que Deus diz para ele?
Qual foi a palavra de Deus para ele? A palavra de Deus foi: tudo vai dar certo? A palavra de Deus para ele foi: a Babilônia não vai vir? Não vai ter morte, não vai ter destruição, não vai ter guerra, Abacuque, você não vai sofrer. Foi isso que Deus disse para ele? Não foi. Mas foi uma boa notícia. E talvez só eu e você vamos entender isso. Aqueles a quem Deus quiser revelar. A boa notícia de Deus foi o Evangelho. A boa notícia de Deus para aquele homem, naquele tempo, com aqueles problemas, foi o Evangelho. O reverendo Emílio Garófalo diz que a principal mensagem aqui é: no seu plano perfeito, Deus vai salvar todo aquele que crê e condenar todo que não crê. Abacuque 2, 4 e 5. Eis que a sua alma está orgulhosa, era a mensagem que ele deveria gravar, não é? A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus está dizendo aqui, para ele escrever, para o coração dele, para o coração daquele povo, para o coração de outros que ainda iam vir, e para nós hoje, que ele governa todas as coisas, e que ele está vendo o que está acontecendo. E aqui, Deus faz um contraste entre o orgulhoso, aquele que não vai se dobrar perante Deus, que não vai levar Deus em consideração, aquele que engana outros e talvez até a si mesmo, aquele que é arrogante, que é mesquinho, sua alma nunca se farta, aquele fala que ajunta as nações e congrega todos os povos, provavelmente falando sobre a Babilônia, aquele que vive uma vida centrada em si mesmo, o soberbo, que acha que tudo diz respeito a si mesmo. Em 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste. Em outras palavras, que Deus declara guerra ao soberbo. Mas aqui tem um segundo tipo de homem. O justo. O que leva Deus em consideração, tem o desejo de agradá-lo. Este homem viverá. Verdadeiramente viverá. Essa é a boa notícia que Deus deu para Abacuque. O justo viverá pela fé. E aí, alguns dizem, e eu vi vários comentaristas que afirmaram isso, que talvez essas sejam as palavras mais importantes de toda a Bíblia. O justo viverá pela fé. Essas palavras impactaram a vida de grandes homens de Deus. Mas talvez o que mais nós conhecemos assim seja Lutero. Um dia subiu numa torre de vigia. Estava buscando ao Senhor, com a sua alma angustiada, vendo um monte de coisa, no mundo e dentro da igreja, angustiado com a sua alma, buscando ao Senhor. E ele leu em Romanos: o justo viverá pela fé. E ele disse: esse texto foi para mim a verdadeira porta do paraíso. O contexto imediato aqui para Abacuque, de o justo viverá pela fé, o exército babilônico está vindo, Deus já disse que vai ser juízo dele, nós vamos morrer, a cidade vai ser destruída, mas meu coração está angustiado, Deus está
mandando eu escrever essa visão em pedra, está dizendo que as promessas dele vão ser cumpridas. E ele está dizendo, para mim, que o justo viverá pela fé. No contexto imediato, pode significar que aquele que anda com Deus, aquele que está buscando agradar a Deus, ele vai viver, não simplesmente com base naquilo que ele está vendo. Um grande exército está vindo aí. E vai acontecer um massacre. Mas eu sou chamado a viver. Não com base no que eu estou vendo. Eu estou sendo chamado a viver com base no que eu não estou vendo. Esse é o contexto imediato. Mas, diante de uma revelação progressiva que Deus já disse, a promessa vai se cumprir. Ela não vai tardar. Esse versículo volta na palavra de Deus. E Deus vai mostrando que vida é essa. Que vida é essa que vai viver? É não morrer na guerra? Que vida é essa? Em quem é depositada essa fé? É no exército judeu? É depositar a fé na misericórdia do exército babilônico? Aonde que eu deposito essa fé? E ele vai mostrar ao longo da Bíblia, de maneira mais clara, que vida é essa? Quem é esse homem justo? Em quem que a gente coloca essa fé? Primeiro, o justo só vai ser justo aquele que tiver fé em Jesus. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Quem é esse justo? É o homem que está dando um checklist nas coisas. Opa, fui para a igreja nesse domingo, hein, Deus? Ó, coloca aí na minha conta. Esse é o homem justo? Transferi ali, hein, o meu dinheiro, hein, final do mês, ó. Do outro checklist. Ninguém vai ser justificado pelas próprias obras, pelas obras da lei. Que homem justo é esse? É o homem que deposita a sua fé em Jesus Cristo. Não é a fé na fé, não é a fé em si mesmo, nem em poder e governo nenhum. Não se iluda com isso. É a fé em Jesus. Somente aquele que tem fé em Jesus, na sua obra, na sua pessoa, é aquele que vai ser justo, justificado, que vai ser aceito por Deus. Não existe outra forma, nenhuma outra. Justo pela fé em Jesus. Os justos são aqueles que confiam em Jesus e na sua obra para a sua salvação, e só nele. E que vida é essa que aqueles que creem, que confiam em Jesus, naquilo que Ele fez, na sua obra, que entendem que foi em nosso lugar, que foi uma morte substitutiva. Que vida é essa que esses que creem em Jesus vivem? Duas vidas. Primeiro, a vida eterna. Romanos 1:16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquele que crê em Cristo é justificado. Deus enxerga como justo, não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo. É dizendo, eu não vou me salvar, eu não sou justo, mas Ele é. Ele fez, Ele cumpriu.
É nele que eu confio, é nele que eu me agarro. Ele é a minha salvação. Esse vai ter a vida eterna. Viverá eternamente com Deus. É o céu, é a glória, é o paraíso. Depois é o novo céu e a nova terra. Aquele que confia em Jesus, abraçando essa boa notícia, ele é salvo, viverá na glória, ao lado de Deus, para sempre e sempre. Mas não é só essa vida eterna. O justo viverá pela fé. Não é só crer em Jesus e Ele me salva para a eternidade. Tem implicações para o hoje. E é por isso também que Deus está dando essa mensagem para Abacuque. Abacuque, tem tudo a ver com aquilo que eu vou fazer. No final, mesmo que vocês morram aqui, vocês são o meu povo, eu vou salvar vocês. Mas também significa que essa verdade da boa notícia, que tem homens que são escolhidos por Deus e creem nele, faz nós vivermos de maneira diferente aqui, agora. E é por isso que um homem que tá vendo, esperando um exército inimigo, está também recebendo essa mensagem. Esse viverá, o justo viverá, também é uma vida diferente hoje. Hebreus 10, 36 a 38. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Num contexto de perseguição, o autor de Hebreus escreve essa carta para dizer que aquele que tem fé em Jesus vai perseverar, mesmo enfrentando dificuldades, porque ele está vendo a vida com os olhos de Deus, e ele está aguardando a finalização dessa redenção. E entender que você foi salvo, e que a sua eternidade está garantida com Deus, muda a forma como nós vivemos o hoje, o agora. O justo viverá pela fé, significa que crer em Jesus e ser justificado nele, muda a minha eternidade, mas muda o meu e o seu agora. E talvez seja isso que Jesus quis dizer quando Ele diz: eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Talvez o que Deus estivesse dizendo para ele é: eu estou vendo, eu estou no controle, eu sei para onde você vai, meu filho. Creia em mim. E talvez, mesmo com tudo de ruim ainda acontecendo e ainda por acontecer, Abacuque já saiu dali de uma outra forma. Ele não chegou no céu, ele não foi arrebatado. Mas ele entendeu o propósito, o amor de Deus. E isso bastou. E nós vamos entender isso daqui para frente. Você tem se deixado levar só pelo que você tem visto e ouvido nesse mundo? Você está agitado, preocupado, nervoso, abatido por conta do jornal, do WhatsApp? Encharque o teu coração, meu irmão, com o Evangelho. Você e eu fomos escolhidos para enxergarmos os que os outros não estão vendo. E para aguardarmos algo e alguém. Para aguardarmos algo e alguém que vai muito além desse mundo.
Para concluir o sermão, busque a Deus, busque ao Senhor, espera em Deus, vai para a sua torre de vigia, tira tempo em oração, corra para as Escrituras, a palavra de Deus inerrante, deixa o Senhor moldar a sua visão de mundo. É isso que Ele está fazendo com Abacuque, e colocar o teu coração no lugar. E muitas vezes isso vai ver além do que pode ser visto aqui simplesmente nesse mundo. Vai além disso. Vá até os pés da cruz e lembra que Deus tem um plano e que Ele cumpre todas as suas promessas. Não se deixe ser levado pela euforia ou pelo abatimento do mundo. Ouça, rememore, aplique, espalhe a boa notícia. Só a vida verdadeira e justiça diante de Deus para aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo. E eu e você rapidamente podemos ser levados por um turbilhão de coisas. E a gente vai se apegando àquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Mas eu e você não somos chamados para isso. Façamos do Evangelho, e é isso que está acontecendo com Abacuque. Ainda que morra, ainda que qualquer coisa aconteça, façamos do Evangelho a mensagem das nossas vidas. Façamos do Evangelho a mensagem das nossas vidas. Esse é o desafio que o Senhor me deu, lendo esse texto, e é o desejo do meu coração, fazer do Evangelho, que diz que aquele que crê vai ser justificado pela fé em Cristo, fazer do Evangelho a mensagem da minha vida, a mensagem da sua vida, para que o máximo de pessoas entenda, mesmo na correria da vida, que não vai ser por merecimento, não vai ser por obras, vai ser pela fé em Jesus Cristo, e somente assim. Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante do Senhor, obrigado porque o Senhor quis se revelar, obrigado porque o Senhor fez isso com o profeta Abacuque, e obrigado porque o Senhor fez e faz isso conosco. O Senhor se aproxima de nós. O Senhor ministra aos nossos corações. Obrigado porque diante de um mundo confuso, com tantas mensagens que querem consumir o nosso coração, o Senhor nos deu a Tua palavra, registrada por escrito, para que permanecesse durante um longo tempo, e para que a gente pudesse ter acesso, para que o nosso coração não ficasse agitado e sendo levado simplesmente pelas coisas que nós estamos vendo ou ouvindo. Deus, nos momentos difíceis que eu e os meus irmãos ainda vamos passar, ajuda a gente, ó Deus, a não esquecer que Te pertencemos. Ajuda a gente a não esquecer que por meio de Cristo nós temos livre acesso ao Senhor. A gente pode Te buscar, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, arrumar a maneira com que nós estamos vendo uma situação, alinhar o nosso coração à Tua vontade por meio da Tua palavra. Ajuda a gente, ó Deus, a não andar na loucura desse mundo. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. E quando nós estivermos agitados, preocupados, extremamente eufóricos ou abatidos por conta de coisas desse mundo, trata o nosso coração, leva-nos ao pé daquela rude cruz e ajuda a gente, ó Deus, a relembrar e rememorar que o Senhor tem um plano e que todas as Suas promessas e os Seus planos vão se cumprir.
E aquela cruz, o teu filho morrendo naquela cruz no nosso lugar, provam isso. Provam o teu amor para conosco. Ajuda a gente a não viver essa vida como aqueles que não te conhecem vivem. Ajuda a gente, ó Deus, a gastar o nosso tempo com aquilo que vale a pena. Ajuda a gente a usar as ferramentas que o Senhor colocou diante de nós no nosso tempo, para que outras pessoas te conheçam. Ajuda a gente a remir o tempo. Destrona também os ídolos do nosso coração. Ajuda a gente a se gastar por aquilo que importa. Ajuda a gente a pregar o Evangelho, Deus. Ajuda a gente a espalhar essa notícia que o Senhor vai condenar. Que o Senhor vai condenar o ímpio, aquele que confia em si mesmo, aquele que confia nas suas boas obras, aquele que acha que tem merecimento. Ajuda a gente a falar isso, ó Deus. Um dia outras pessoas falaram para a gente, mas ajuda a gente também a dizer a boa notícia, que aquele que crê no teu Filho viverá, será visto como justo pelo Senhor e viverá. Viverá diferente já aqui, mas viverá também para sempre ao teu lado. Que essa seja a missão dos meus irmãos, que essa seja a missão da minha vida. Levar o teu Evangelho àqueles que ainda não te conhecem e fazer com que aqueles que já te conhecem se lembrem desse Evangelho e sejam governados por ele enquanto viverem. É assim que nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém.